Glória a Deus. Queridos, graça e paz. Amém? Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu aprendi que nem todos nós somos profetas, mas todos nós temos uma palavra profética em nossas bocas. Atos capítulo 12, verso 12 diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, a Ti nós damos a honra, a glória. A Ti nós damos todo louvor e toda adoração, Senhor. Nessa noite nós pedimos, meu Deus, a direção do Teu Espírito que é santo, para trazer luz ao nosso entendimento, Senhor, e que nós possamos compreender que a Tua vontade ela é boa, agradável e também é perfeita. Nos abençoe, Pai, eu te peço nessa noite, no nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, queridos? Antes de entrar no texto, deixa eu falar algo para vocês que vocês possam compreender essa palavra que Deus colocou no meu coração. Esses dias eu fui almoçar lá próximo do serviço e eu fui sozinho nesse dia. Já era por volta das 2h da tarde e eu fui num restaurante japonês para poder comer ali uma comidinha. E na hora que eu estou sentado lá, e eu percebi que pelos escritos que tem na parede lá, aos sábados tem karaokê. Nem sabia que japonês gosta de karaokê. E muito, né? É verdade, eles gostam bastante de karaokê. É verdade. E estava tocando uma canção. Canção da harpa 325. Da harpa de Tim Maia. E que canção é essa que me chamou a atenção? Presta atenção, está aqui a letra. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito para contar, dizer o que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Não vai ficar cantando na hora que eu prego aqui, não. Não quero que vocês guardem a canção. Só que essa frase me chamou a atenção. Que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Eu acredito que você daqueles aposentados bem chatos. Orem pela Ednaide. Ednaide precisa muito de oração. Mas eu tenho percebido que eu estou muito questionador ao Senhor. Eu tenho questionado muito a Deus acerca de muitas coisas. E lá dentro daquele restaurante, interessante que eu fiquei lá até as 3h da tarde, fecharam a porta, os funcionários foram comer, porque eu não saía lá de dentro, mas eu fiquei pensando na letra dessa canção. Até que ponto isso é uma verdade na vida do cristão? Por que que uns nascem para chorar, enquanto outros riem? E eu tenho questionado muito ao Senhor acerca de algumas coisas. E eu fiquei pensando, Pai, da comunidade que eu faço parte, quantas pessoas pensam igual esse poeta? Uns nascem para cantar, uns nascem para chorar,
enquanto outros riem. Quantos de nós já não nos questionamos acerca de algumas coisas e acreditamos que as coisas boas acontecem somente com os outros? E as coisas, elas não acontecem com a gente. Vocês estão aqui? Já fizeram esse questionamento, como eu também já fiz? Ao ponto de pensar e olhar para o gramado do meu vizinho e ver que a grama lá é muito mais verde do que o gramado da minha casa. Por que que algumas coisas acontecem na vida de um e não acontecem na vida de outros? E essa palavra, ela tem mexido muito comigo nesses dias, e eu tenho pregado a respeito disso. Eu preguei acerca daquele homem dentro do templo, dentro da sinagoga, que Jesus chama ele para o meio. Por que que acontece com um, não acontece com o outro? A Bíblia fala acerca da parábola dos talentos. Parábola do semeador. Então eu vou explicar aqui para vocês entenderem, para depois eu entrar nesse texto ao qual nós lemos. A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear. Ele pegou a sua bolsa, colocou as sementes ali e ele saiu a semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho. Outras sementes caíram entre as pedras. Outras sementes caíram entre os espinhos. E outras sementes caíram justamente em uma terra boa. Jesus estava falando por parábolas àquele povo. Provavelmente Jesus estava ali entre o primeiro e segundo ano do seu ministério. E quando ele começou o seu ministério, ele falava de uma forma clara às pessoas. Chegou um determinado momento que Jesus começa a ensinar por parábolas. E que eram parábolas? Parábolas eram alegorias para ilustrar uma verdade do reino dos céus. E as parábolas se dariam conhecidas aos filhos de Deus. Então Jesus começa a ensinar por parábolas, e nós vamos ver que no Evangelho de Marcos, alguns questionam o que o Senhor está querendo dizer com isso. Só que Jesus não explica. Quando ele retira-se com os 12, ele vai explicar o que quer dizer essa parábola. Ele diz que a semente que caiu na beira do caminho é a palavra de Deus. Ele diz assim, essa semente é a palavra de Deus. E o semeador saiu para semear. Uma semente caiu no caminho. E ele está explicando, que caminho é este? É a palavra que é pregada aqui dentro. E na hora que vocês colocam os pés do lado de fora, o diabo vem e rouba o que foi liberado aqui em cima desse altar. Aqui dentro, esta noite, existem esses 4 tipos de solos. Pessoa que vai se emocionar com a palavra, só que na hora que coloca os pés do lado de fora, o diabo vem e rouba essa palavra que foi lançada sobre a vida dele. Aquela semente que caiu na pedra, diz aqui a parábola, que são aquelas pessoas que ouvem e recebem com alegria, mas elas não têm raiz. Elas creem por um tempo. Uhul! A palavra falou comigo, que alegria. Só que ela fica ali, ela cai na pedra, no coração de pedra, e ela não produz nada. Daqui a pouco, ela se perde com aquela palavra. A terceira caiu entre espinhos. Quem são esses? Os que ouviram a palavra, mas são sufocados com os cuidados, com as riquezas e os prazeres da vida. Então vocês receberam a palavra, saíram daqui, aí vocês são sufocados pelo trabalho, pela prosperidade, pela riqueza, e essa palavra não frutifica. Mas existe um quarto tipo de terra, que é terra boa, que são as pessoas que ouviram a palavra e conservaram em um coração honesto e bom, e esse dão fruto com perseverança. O evangelista Marcos vai dizer que vai produzir uma semente 30, outros vai produzir 60, e a outras vai produzir 100 por um. Esta noite, aqui nesse lugar,
de 4 pessoas. 4 pessoas. De cada 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Uma vai deixar que essa palavra caia em uma terra boa. E vai produzir 30, 60 e 100 por 1. Vocês estão aqui ainda? Aí eu comecei a entender. Quando eu questionei o Senhor, Senhor, por que uns nascem para chorar e outros para rir? Por conta disso. Porque nós não tornamos essa palavra como verdade em nossas vidas. Vamos para o texto? Capítulo 4 diz que Herodes, ele manda matar Tiago à espada. E viu que isso alegrou o povo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, ele disse assim, olha, vai chegar dias que vão prender vocês e vão matar vocês e vão dizer que estão fazendo um favor a Deus. Manda prender Tiago e mata Tiago à espada. Quando ele viu que o povo gostou, o que ele faz? Manda prender a Pedro, o pastor da igreja. E Pedro está preso. Quando Pedro está preso, a Bíblia diz, é interessante isso, e preste atenção, que ele solta os cintos. Então aqueles homens não usavam calça, usavam tipo vestidos e amarravam aqui, ó, com o cinto. Pedrão chega na cadeia, deveria estar desesperado. Eu estaria, não sei vocês. Porque na hora que o calo aperta, ou só eu sou assim? Pedrão tira o cinto, tira as sandálias e vai deitar. Tranquilo. Determinado momento, a Bíblia diz que ele estava preso, existiam várias guardas de 4 homens. 4 guardas de 4 homens, até chegar onde Pedro estava dentro da prisão. Guardando Pedro. Pedro está lá roncando, tirando um cochilo tranquilo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem tem fé já sabe o final da história. Olha que interessante, ele está preso. Pedro está preso. Mas sabe por que ele soltou o cinto, tirou a sandália e foi dormir? Porque Jesus lá atrás já tinha anunciado como ele iria morrer. Jesus, depois de ressuscitado, os apóstolos, os discípulos estão pescando e Jesus aparece na praia. Quando eles veem que é Jesus, eles pulam dentro da água e vai até onde está Jesus. Jesus lá prepara o peixe para eles, estão comendo. Aí Jesus tem um diálogo com Pedro. Diz assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Passa mais um tempo, Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus diz, tu sabes, Senhor. Por quê? Porque quando Jesus morre, é crucificado, os discípulos voltam a seguir as suas vidas. Eu disse isso aqui dias atrás. Mas só que no capítulo 5 de Lucas, Jesus já tinha dito a eles, vinde após mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele já tinha recebido o ministério sobre a vida. Já tinha recebido o chamado de Deus sobre a tua vida. Então, quando Jesus morre, o que Pedro faz? Volta a pescar. Só que Jesus aparece. Quando aparece lá, eles têm esse diálogo. Aí Jesus fala assim para ele, ó Pedro, hoje você anda para onde você quiser. Não precisa de auxílio de ninguém. Mas vai chegar dia que você vai estar velho e as pessoas vão ter que pegar você pela mão para poder te levar. O texto diz que Jesus estava anunciando o tipo de morte que Pedro iria ter. Então Pedro não iria morrer dentro da prisão. É por isso que ele estava tranquilo. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. A promessa de Deus sobre a tua vida vai se cumprir. A promessa de Deus sobre a tua casa, ela vai se cumprir. O problema é que nós ficamos desesperados quando a má notícia vem. O problema é que nós ficamos desesperados e questionando aonde está Deus. Por que Deus não me socorre? Mas se Deus já liberou a palavra sobre a tua vida, tome posse dessa palavra.
Pedrão está tranquilo, dormindo, o anjo aparece e fala assim, ei, aperta o cinto e coloca suas sandálias. Ele vai lá, aperta o cinto, amarra as sandálias e sai. Quando ele está do lado de fora, ele percebe que era um anjo do Senhor que tinha libertado ele. E ele vai para onde? Vai lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e bate na porta. Quando ele bate na porta, uma menina chamada Rode vai abrir a porta. Ei, quem é que está aí? Pedro bate na porta. Rode chega lá, quem é? É Pedro. Ela abre a porta? Nada, ela sai correndo. Desesperada. Para poder anunciar lá dentro que Pedro estava à porta. Eu coloquei o título dessa mensagem como Surpreendidos pelo Poder da Oração. E eu chamo a atenção para vocês aqui de 3 pontos. O nosso tipo de oração, ela tem que ser feita com fervor. Diga, com fervor. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 12. Nós não lemos. Mas diz assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava com fervor a favor dele. Por que uns nascem para sofrer enquanto os outros riem? O que nós, pastores, líderes dessa igreja, o que nós não queremos é que você saia da tua casa e perca tempo para vir para cá. Tem que vir com expectativa. Então, para que a gente possa viver intensamente o que Deus tem para nós através da oração, é que as nossas orações elas têm que ser feitas com fervor. Toda semana que antecede a Santa Ceia, nós temos uma semana de oração aqui, não é isso? Um dia eu vim aqui, a mãe Ivonete estava dirigindo. Em determinado momento, o Espírito falou assim para mim, levanta a cabeça e olha. Eu levantei a cabeça e olhei para as pessoas que estavam na igreja. Uns sentados, outros com o celular, e outros de pé, e outros orando com fervor. Deus falou assim para mim, ora e repreende o espírito de incredulidade. Queridos, eu não posso sair da minha casa e vir para uma semana de oração acreditando que eu vou orar e as coisas não vão acontecer. Eu tenho que sair da minha casa com fervor, e fervor não é simplesmente gritar. Mas não pode ser aquela oração morta, ó céus, ó dia, ó hora, ó azar, nada acontece. Nós temos que orar com fervor, acreditando que Deus vai mover os céus ao nosso favor. A nossa oração tem que ser nesse sentido, crendo que Deus vai nos ouvir. Então eu não posso vir para cá num culto, ou eu não posso vir para cá numa semana de oração e fazer uma oração de qualquer jeito, ou nem fazer uma oração. A minha oração tem que ser com fervor. Diga, com fervor. Segunda coisa que eu percebo nesse texto ao qual nós lemos, que algumas vezes a nossa oração ela tem que ser feita com a igreja. Olha o que diz o verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Algumas vezes a sua necessidade ela tem que ser compartilhada com outros. Nós temos o nosso grupo da igreja. De vez em quando algumas pessoas lançam lá algum pedido de oração, não é isso? Algumas das nossas orações, elas têm que ser em secreto. Fecha a porta, Jesus ensinando. E ora em secreto. E Deus que está em secreto, Ele já ouve a tua oração. Ele já sabe que você precisa da oração. Mas algumas vezes nós temos que compartilhar o nosso desejo, as nossas necessidades, comunicar as nossas necessidades, para que nossos irmãos possam orar também. Preste atenção aqui. O povo está orando. Fervorosos. Deus, não deixe nosso pastor morrer. Deus, mataram o Tiago, agora Herodes diz que vai matar Pedro também, Senhor. Por favor, não deixe nosso pastor morrer. O povo está lá orando com fervor, intensamente, pedindo que Deus os ouça.
E Deus ouve a oração deles, queridos, lá naquele lugar. A palavra de Deus diz que tudo o que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Tudo. Se nós cremos, nós vamos receber da parte do Senhor aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que é de acordo com a vontade dEle. Então o povo está ali orando: Senhor, solta o nosso pastor não pode morrer, qual direcionamento nós vamos ter? E Deus ouve a oração do povo e manda um anjo lá naquele lugar. Vocês sabiam que anjos são os nossos conservos? Nós não devemos adorar a anjos. Em Apocalipse, capítulo 19, diz que um anjo aparece a João, o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. Quando o anjo chega, João se prostra diante dele para o adorá-lo. Ele: ei, levanta, adora a Deus, porque eu sou um conservo teu. Os anjos são espíritos ministradores, estão aqui à ordem de Deus para poder nos servir, queridos. E Deus manda o anjo e liberta ele daquele lugar. E Pedro vai lá para a casa de Maria e bate na porta. Rode, escuta a voz do pastor e corre lá para dentro. Quando corre lá para dentro, ela anuncia: olha, nosso pastor está aí fora. Qual que é a resposta deles? Ei, menina, você está fora de si. Deixa eu lançar a segunda palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Vocês vão ser surpreendidos pelo poder da oração. Deus colocou em meu coração que muitos que estão aqui essa noite, que estão pegando essa semente, que está caindo em uma terra boa, Deus vai te surpreender pelo poder da oração. Vocês não estão entendendo? Eu estou dizendo que Deus vai fazer milagres a teu favor quando você começar a orar com fervor, quando você começar a orar em conjunto com as pessoas. Deus vai liberar bênçãos sobre a tua vida. Eles ficam surpresos: menina, você está fora de si. O povo está orando por um milagre, o povo está desejando que Deus faça o milagre. Na hora que Deus faz o milagre, eles falam: menina, você está louca, você está fora de si, você está perturbada. E eles vão lá na porta. E quando abrem a porta, vê o pastor lá. E o pastor conta tudo o que tinha acontecido. E ele manda que vá contar a Tiago. Eu não quero ser daqueles que, enquanto os outros riem, eu vou viver chorando. Não sei vocês. Não sei vocês. Não estou dizendo que o cristão não pode ficar triste. Não estou dizendo que o cristão não pode ficar doente. Estou dizendo que as coisas têm que começar a acontecer na minha vida e na tua vida também. Eu não quero ser pastor em uma comunidade onde as coisas não acontecem. Eu não quero ser pastor em um lugar onde a gente sai das nossas casas aos domingos e vem para cá. E aqui nesse lugar a gente se reúne, a gente se abraça, a gente se beija, mas que nada acontece. Eu quero ser um pastor em um lugar onde a glória de Deus se manifeste. Aonde o favor de Deus alcance a tua casa, alcance a tua família, liberte aqueles que estão presos, põe em liberdade o cativo. É isso que eu quero. Mas nós aprendemos aqui, queridos, que isso pode acontecer através dessas coisas simples, dizendo: essa palavra é para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer algo ao meu favor. Eu sei que o Senhor pode me ouvir. E o profeta Jeremias, no capítulo 33, ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Esse é o Deus ao qual eu sirvo. Esse é o Deus ao qual vocês servem. Talvez você entrou por essas portas hoje precisando de um milagre, de uma intervenção divina.
Talvez você entrou por essas portas essa noite porque o homem não pôde te ajudar, o médico não pôde te ajudar, o presidente não pôde te ajudar, a tua família não pôde te ajudar, mas nessa noite tem um Senhor que conhece a minha vida e conhece a tua vida, um Deus que se compadece das minhas fraquezas e das minhas necessidades, um Deus que está no céu, mas também está aqui dentro do meu coração para se mover ao meu favor. Mas com a expectativa no meu coração que a minha vez chegou, que essa é a minha hora, que Deus está se inclinando para mim, que Deus está fazendo algo de sobrenatural sobre a minha vida, sobre a minha casa, para tirar esse marasmo do teu coração, para tirar essa tristeza do teu coração, para tirar essa mesmice do teu coração. Vamos lá, igreja, vamos sair desse lugar de mesmice, de marasmo, aonde as coisas nada mais acontecem, a tua vida virou uma rotina, é de quinta, é de domingo, nada acontece, mas o Deus ao qual nós servimos, nos trouxe aqui essa noite, para dizer, as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a acontecer. Busca com intensidade, busca com amor, busca com dedicação. Deus vai mover o céu ao teu favor. Venha com alegria, com expectativa para esse lugar, dizendo, olha, hoje é meu dia, eu não quero saber o que acontece na esquerda, o que acontece na direita, eu sei que Deus está aqui nesse lugar, e Ele está estendendo as mãos sobre mim. Deus nos reuniu aqui essa noite para dizer que o milagre vai começar a acontecer na tua vida. Vamos, aperte o cinto, coloque as sandálias e, como disse o Juninho na quinta, começa a correr. Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem uma promessa na tua casa. O que foi que Deus prometeu lá atrás que ainda não cumpriu? Ele está falando com fervor, com intensidade. Comece a orar e me buscar. Com fervor, com fervor, com fervor para que as coisas possam acontecer. Você não está vendo, mas Deus já está preparando. Deus tem falado muito de fé nesse lugar. As coisas que nós não vemos, mas vai começar a acontecer. O que foi que Deus prometeu para você que está morto aí dentro? Essa noite, em nome de Jesus Cristo, começa a viver. Deus está te chamando para profetizar no meio da morte. Capítulo 37 de Ezequiel. Deus chama o profeta e o leva em um vale de ossos secos. Talvez a tua vida esteja essa noite do mesmo modo que estava aqueles ossos naquele cemitério. E Deus pergunta ao profeta: Ei, Ezequiel,
Porventura esses ossos podem voltar a reviver? E o profeta diz: tu sabes, Senhor. Então profetiza! Profetiza no vale dos ossos secos. O profeta vai para o meio da morte e estende as tuas mãos e diz: ossos secos, voltem a viver! Deus está te chamando essa noite para profetizar no meio da morte. Deus está te chamando essa noite para liberar uma palavra, para chamar à existência aquilo que não existe. Talvez você entrou por essas portas essa noite desacreditado de tudo, desacreditado de todos, mas Deus está falando: profetiza, profetiza, libera uma palavra para que possa viver, mas com fervor. Com fervor. Pastor, mas você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando por esses tempos. Eu posso não saber, mas eu sirvo um Deus que tudo sabe, que tudo vê, um Deus que tudo pode. Ele está dizendo para mim e para você essa noite: ei, ora com fervor, levanta as tuas mãos e profetiza. Na frente da dificuldade, pode aparecer amanhã, depois da manhã, estenda as tuas mãos e profetiza. Quando você não vê solução, profetiza, libera uma palavra com fervor, com intensidade. Você vai ver Deus se movendo a teu favor. Em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana de bênção, de vitória, de portas abertas, em nome do Senhor. Estenda as tuas mãos. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam...